Olá pessoal, vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos falar da equação da reta, equação geral da reta. Para chegarmos à equação geral da reta, vamos utilizar o conceito de alinhamento de três pontos, já desenvolvidos anteriormente, certo? A equação geral da reta R é obtida partindo-se de uma reta que contém dois pontos distintos, A e B, com as coordenadas conhecidas de um terceiro ponto genérico. Igualamos o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos A e B e do terceiro ponto. Então, nós temos aqui o terceiro ponto genérico e os pontos A e o ponto B aqui. A última coluna sendo 1, igualando a 0. Observe que os seus pontos A e B e P pertencem à reta R, então o determinante deve ser nulo. Isso que nós comentamos na aula anterior, que se os três pontos pertencem à mesma reta, olha aqui no gráfico, o ponto A, B e o ponto P pertencem à mesma reta, então o determinante é nulo, é zero. Olhando aqui no próximo passo, fazendo o cálculo determinante, nós já comentamos na outra aula, você pega a diagonal principal, multiplica. Pega a diagonal secundária, multiplica. A diagonal secundária inverte o sinal, certo? Inverte o sinal do que aconteceu. Pega o resultado final e soma todos eles, o resultado final vai te dar um determinante nulo, é igual a zero. Nesse passo aqui ele deixou o valor de y, que é o valor comum, ya e yb em evidência. Aqui ele deixou o valor de x, que é o valor comum, xa e xb em evidência. E aqui ele deixou o ya e yb, que são comuns aos termos aqui, ya, yb, e aqui também deixou separadamente aqui. O que acontece daí? Ele chamou esses dois termos de uma outra variável, uma outra letra aqui. Chamou isso aqui de A, chamou isso aqui de B e chamou isso aqui que sobrou de C, para facilitar a nossa vida. Vamos ver como é que vai ficar. Então aqui seria A com X, B com Y e C sozinho. Tudo isso igual a zero. Vai diminuir o total de letras. AX mais BY mais C igual a zero. Vai ficar assim, AX mais BX mais BY mais C igual a zero. Marcamos isso aqui, Isso aqui então vai ser a nossa equação geral da reta, tá bom? Como A e B são distintos, os valores de A e B são pontos distintos, no caso, então nós teríamos que o YA é diferente do YB, e assim por diante, o resultado dos dois caras aqui teria que ser diferente de zero, tá? Senão ia zerar aqui, tá bom? Mesma coisa para o x, tá? X também tem que ser diferente, senão vai zerar ali. Ou seja, toda a reta R do plano cartesiano pode ser representada por uma equação do tipo. Então, essa aqui é a famosa, isso aqui é a famosa equação da reta, tá bom? X e Y, nesse caso, são as coordenadas de um ponto genérico pertencente à reta. Um ponto qualquer que pertence, que faz parte da reta, tá bom? E da reta R, e A, B e C são números reais, sendo A e B não nulos ao mesmo tempo. Tá? Não pode ser zero, são números reais. E os x e y são coordenadas de um ponto que pertencem a essa reta, tá bom? Vamos continuar aqui para ver um exemplo. A equação geral da reta que contém os pontos. Então eu tenho ponto A e ponto B. E eu quero aqui, é obtida igualando a zero o determinante da matriz formada pelas coordenadas dos pontos. Então eu quero descobrir qual é a equação geral dessa reta que contém esses pontos. Qual é a equação que gera a reta? Vou pegar aqui e vou escrever o x e y, que vai me dar a equação geral da reta, uma equação genérica para a reta, o valor x e y. O ponto A, que é 1 e 2, o ponto B, que é 2 e 0. Está aqui, A última coluna é sempre 1. Como eles estão na mesma reta, eles estão alinhados, então o determinante tem que ser nulo, igual a zero. Desenvolvendo o determinante, você tem que copiar as duas primeiras colunas aqui do lado, multiplicar a diagonal principal, menos a diagonal secundária, inverso da diagonal secundária. Todo aquele procedimento que foi mostrado aqui, diagonal principal, menos a diagonal secundária, tem que fazer todo esse processo, tá bom? Fazendo todo esse processo, você vai chegar nesse ponto aqui, tá?
Chegou nesse ponto, você vai juntar os termos que são semelhantes, x com x, número com número, vai reduzi-los e vai chegar nesse cara aqui, ó. Portanto, isso aqui é a equação geral dessa reta, tá? A equação geral da reta aqui, ó. 2x mais y menos 4 igual a 0. Podemos verificar a equação obtida substituindo as coordenadas, ó. Dá para verificar, ó. Eu vou pegar aqui, ó, o a sendo 1. Se o a for 1, o y tem que ser 2, né? A1, y2. Vou trocar aqui, ó, vai ficar o a por 1, o y2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 tira 4, 0. Tá vendo? Se eu trocar o a por 1 e o y por 2, o resultado vai dar 0. É isso que foi feito aqui, é verdade. E aqui ele trocou o b também, ó, o x por 2 e o y por 0. E o resultado também deu 0. Então, a conclusão é que a equação da reta que passa pelos pontos A e B é, de fato, essa daqui. Tá bom? Outro exemplo, ó, encontrar o valor de m para que o ponto ponto P igual a M4 pertença à reta R, cuja equação está aqui. Ele deu a equação da reta e ele quer saber um valor para eu pôr no M para que ele pertença a essa reta. Não é tão difícil quanto parece, pessoal. Olha só. Para que um ponto pertença a uma reta, suas coordenadas devem satisfazer a equação da reta, né? Então, nós sabemos que o ponto tem que pertencer à reta. Então, no lugar do x, você troca por m. E no lugar do y, né? Aqui está errado, aqui, essa flecha aqui é no lugar do y, tá? No lugar do y, você troca por 4. Então, vai ficar 2 vezes m mais 4 menos 3. Tudo isso tem que dar 0. Ficou uma equaçãozinha do primeiro grau simples, ó. Resolve aqui, vai ficar, você tem 4, tira 3, vai ficar 1. 1 positivo vai passar para o outro lado da igualdade. Era mais 1, passa menos 1. Então, sobraria 2m igual a menos 1. Passa o 2 dividindo o menos 1, você vai ter o valor de m. m igual a menos meio. Então, o valor de m vale menos meio. Se o m for menos meio, esse ponto menos meio e 4 pertence a esta reta. Aqui tem uns exercícios para vocês desenvolverem, tá bom? Verifiquem, né, determinar a equação da reta que contém esses pontos, tá? Vocês montam lá o determinante, assim como nesse exemplo, tá? Que foi feito aqui, ó. Né? Põe x, y, põe os pontos aqui, multiplica diagonal principal menos diagonal secundária igual a 0. E você vai encontrar a equação geral da reta, tá bom? Essa é a dica aí para vocês. Dá um pause aí no vídeo e tentem fazer. No próximo slide está o gabarito. Aí, aqui também, ó, o próximo exercício vocês vão escrever a equação da reta, conhecendo o gráfico. Você vai falar, mas como que eu vou fazer? Os pontos estão aqui, ó. Olhando o gráfico, você vai enxergar os pontos, ó. Olha o ponto que nós temos aqui, ó. Ponto x, eu vou falar isso aqui para vocês, ó. x3, y3, ó. Nós já temos um pontinho aqui, ó. 3 e 3. O segundo ponto é esse outro aqui, ó. x0, y0. Então, você já tem o ponto 3 liga com 3, 0 com 0. Então, você já tem os dois pontos, igual esse aqui, ó. Eu tenho os dois pontos, 1 e 1, 1 e 1, 0 e 2. Tinha os dois pontos, daí desenvolvia para calcular a equação da reta. Aqui eu tenho um ponto é 3 com 3 e o outro ponto é 0 com 0, tá bom? Mesma coisa nos demais, tá? Tentem fazer lá, dá um pause aí no vídeo, vai tentando fazer, tá bom? Daí no próximo passo tem o gabarito. É isso aí, tá bom, gente? Valeu!